noite. Boa noite, Andréia. Amei o livro. Que bom que você veio. Boa noite, Mary. Boa noite, Laura. E todo mundo aqui com vontade de escutar histórias e saber qual é o mistério por trás das histórias. Sejam bem-vindas, bem-vindos a essa live. Quem está agora, quem já chegou, que maravilha. Caia não, volta de novo. Ah, se cair, volta de novo. Se eu cair, eu tento voltar também. Manda aí, gente, quem já entrou também, vai mandando para as pessoas que vocês conhecem, que é interessante também saber qual a origem das histórias. Oi, Marise, minha linda. Hoje a gente vai falar sobre as histórias, então assim, eu fico muito feliz de ter pessoas interessadas nesse assunto, né? Quem tem histórias tem sintomas? É intrigante, não é? Mas é verdade. E hoje eu vou contar um pouquinho desse segredo para vocês, tá? Então, fiquem até o final, porque eu vou fazer uma prática reflexiva, não vai ser meditativa, mas que vai trazer uma luz sobre esse tema. E aí, a gente vai tentar trazer aqui de uma forma interessante, acolhedora e reveladora também. Vou tentar falar com a linguagem bem simples, como é o universo das histórias, das contações de histórias, de quando a gente conta também as nossas histórias para as outras pessoas. E quem tem histórias boas para contar? Prazer ter você aqui, Marise. Quem tem histórias de vida? Todo mundo tem histórias de vida, né? Muita coisa já aconteceu. Quem está assistindo aqui provavelmente não está mais na infância, pelo menos na primeira infância, então já viveu muitas coisas. Mas na infância a gente também vive muitas coisas. E tudo que acontece na nossa vida vai reverberar ao longo da vida toda, né? Então, nós vamos falar sobre as histórias e os sintomas e a relação entre esses dois conceitos na nossa vida. Por quê? O sintoma que a gente carrega no nosso corpo, as emoções que a gente carrega no nosso corpo, elas contam histórias que a gente nem imagina. E é verdade, né? E melhor ainda, eu posso ter vivido essa história junto com você, mas você vai ter a sua própria história, o seu próprio sintoma, e eu vou ter a minha própria história e o meu próprio sintoma. É tudo muito particular, muito individual. E o que torna ainda mais interessante também, né? Tentando abaixar aqui o som agora. E quando as histórias não são olhadas, porque muitas vezes o que acontece? As histórias, elas acontecem na nossa vida, mas elas não finalizam. Elas ficam meio que abertas. Ou elas deixam uma ferida aberta. E se elas não finalizam, enquanto não fechar essa história, ela vai continuar reverberando. Oi, Adriana, prazer ter você aqui. Vai continuar gritando, sendo ativada em alguma fase, né? Quem tem sintomas aí? Vamos ver, tem alguém que tem sintoma? Acho que meu sintoma não tem história nenhuma, não. Será? Eu vou contar uma historinha para vocês. Mas vocês já podem ir escrevendo aí, tá bom? Se vocês tiverem algum sintoma que... Nossa, eu acho que meu sintoma tem história. Eu lembro quando aconteceu. Ou, não, acho que meu sintoma não tem história nenhuma. Que agora eu vou trazer as informações para que vocês vejam que realmente as histórias têm sintomas sim. E aí, as histórias, elas começam lá do início mesmo, né? E aí eu vou contar essa que eu vou contar agora, é meio que uma fofoquinha familiar. Ninguém tem, né? Mas eu tenho uma, né? E já vai aproveitando e chamando mais gente aí, porque precisa ouvir essas fofoquinhas familiares. A minha, ela começou há muito tempo atrás.
E olha que interessante, gente, ela começou com uma família lá do Rio Grande do Norte. Então, essa família lá do Rio Grande do Norte, um homem e uma mulher lá do Rio Grande do Norte, eles começaram a ter filhos. E teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 filhos, gente. Muitos, né? Verdade. Só que quando um desses, oi Janice, quando um desses filhos cresceu e ficou lá por volta dos seus 12 anos, uma outra família lá no Goiás, que também tinha já vários filhos, teve uma menininha lá. E ao longo da vida, essa família, no início, teve 6 filhos ali. E nasceu essa menina lá. E olha que interessante. Este rapaz, lá do Rio Grande do Norte, um dia, à procura de trabalho Brasil afora, se encontrou com o pai dessa menina. E, mais ainda, este pai casou novamente, porque a primeira esposa tinha falecido, e aí eles vieram morar em Brasília, na época da construção de Brasília, que é aqui onde eu estou agora. Oi, Deise! Olha essa história, Deise, você conhece. E aí, na época da construção de Brasília, esse homem veio morar aqui e esse rapaz, de alguma forma, veio morar na casa deste homem. Lembra que eu falei que quando a menina dessa família nasceu, ele já tinha 12 anos, esse rapaz lá do Rio Grande do Norte? Mesmo assim, com essa diferença de 12 anos de idade, oi, Micarla, eles se casaram. E aí, pós-casamento, gente, é uma história que não é cumprida. E aí, pós-casamento deles, nasceu uma menina. Oi, Joaquim. Nasceu esta menina, que hoje já viveu muitas histórias, vivi muitas histórias no seio dessa família. Mas olha só como são as coisas, né? Se as histórias lá daquela família lá do Rio Grande do Norte, que teve 17 filhos, não tivesse nascido aquele rapaz, que por obra do destino não tivesse encontrado com esse pai dessa menina, eu nem estaria aqui. Não é interessante? É. Mas olha só também que na história deles, a gente já vê desafios. E aí vocês veem que eu, Rosângela Pedrina, filha deles, né? Filha de Manuel e Terezinha, trago essa misturinha já nas minhas células, né? Trago a misturinha lá do Rio Grande do Norte com a família de uma cidade de Goiás, chamada Séries. Lá no Rio Grande do Norte, Currais Novos e Séries aqui. E aí foi assim, né, que a minha história começou. E quando a minha história começou, né, eu fui crescendo e tudo mais. Oi, Nelma! Quanto tempo! E aí, quando eu fui crescendo, eu não nasci assim, terapeuta. Antes de ser terapeuta, olha, então, eu fui filha, fui neta deste homem e de outra família também, né, que é dessa família lá dos 17 filhos. Fui amiga, fui mulher, fui mãe, fui professora. E aí, depois de 31 anos sendo professora, eu me tornei terapeuta. Então foi uma história longa. E essa história, lógico, cheia de altos e baixos, né? Vocês conhecem a origem de vocês? Fala aí pra mim. Conhece de onde veio a família de vocês? Como é que foi esse encontro? Nem sempre dá pra saber, mas eu sou muito curiosa. Então, assim, eu quis saber. Quem me contou a maior parte das minhas histórias foi minha vodrasta, Maria. Então, assim, é muito interessante. Tem muita coisa. E aí, acabei sabendo também muitas coisas que explicaram também um pouquinho desses sintomas que foram ativados, né? Eu nasci, cresci e sintomatizei muitas coisas, gente.
Até porque, no meu nascimento, meu pai, vibrando tanto de alegria, começou a beber e não parou mais, né? E aí, a gente sabe que todas as vezes que tem álcool envolvido, então tem histórias para contar, né? E eu tinha muitas histórias também. E o corpo foi guardando essas histórias, né? Isso não tem relação de culpa, é relação de registro. Coisas que meu corpo foi registrando, assim como na história de vocês também, acredito que também tenham vários registros. Para quem tem sintomas, né, já pode estar com, então de onde surgiu o meu sintoma? No meu caso, eu tinha muitos, depois eu vou falar por quê. Eu tinha muitos, só que eu achava normal, até porque minha mãe também tinha muitos sintomas, né, então assim, até eu entender que por trás de cada sintoma, por trás de cada sintoma tinha uma história, que essa história precisava ser olhada. Se essa história não fosse olhada, eu não conseguiria finalizar, cicatrizar esse sintoma, né? E essas histórias, elas deixaram marcas, e não foram só histórias, gente. Eu comecei aí contando aí a fofoquinha da família, mas assim, não foram só na minha família. Então, eu tive histórias também, como vocês acreditam que também tiveram na escola, né? Com as amizades, seja na infância, as amizades na pré-adolescência. Também quando comecei a trabalhar. Então, nossa, as histórias se ampliaram. Os desafios também se ampliaram, muitas coisas se repetiram e os sintomas foram lá, né? É assim, eu vou até adiantar aqui uma coisa. A cada historinha que a gente vai vivendo que a gente tem a mesma percepção, é como se fosse um copinho ali no nosso corpo que vai enchendo. Até que chega um dia, o copinho enche tanto que aí começam os sintomas mesmo. Né? Então, aí começaram os sintomas. E ficaram bem graves. No meu caso, ficaram muito grave. Só que, antes de todos esses ambientes em que a gente vive histórias, ainda tem o primeiro ambiente, que é o ambiente uterino. Que aí eu vou trazer uma outra informação. Já lá no ventre, as histórias começam. Por quê? Porque isso que tudo que eu tô falando aqui tem estudos científicos por trás também, tá? Então, assim, inclusive a psicologia perinatal, ela traz muitas informações a respeito de como as emoções que a mãe vive enquanto está gestando são transmitidas para este bebê. Só que quando a mãe vive uma emoção que pode ser impactante, né? A gente vive algo que é muito que tem um contexto que deixa a gente angustiada, com medo, com raiva, com medo de perder, com medo de morte, uma injustiça. Pensa, um adulto vivendo isso, ele tem uma proporção. Agora imagine essa proporção sendo transmitida, chegando até este bebê, o quanto isso não fica potencialmente forte e grande, né? Então, já no útero, já começou a sentir todas essas histórias. E aí, muitas vezes, quando a gente vai investigar, nem todo mundo consegue realmente saber conscientemente o que aconteceu enquanto eu estava na barriga da minha mãe. Vocês conseguem? Oi, Mary. Vocês conseguem lembrar, ou alguém já contou pra vocês como foi a gestação, se a mãe passou algum susto, se alguma coisa grave aconteceu? Pois é. Vai falando aí pra mim, eu tô de olho aqui. Mesmo que a gente não lembre, os sintomas que futuramente, né, principalmente quando já está maior, né, quando a gente já está maior, porque vai estar lá no útero, aí nasce, aí o que acontece? Se lá dentro do útero a mãe viveu uma emoção muito intensa
e esse bebezinho já recebeu essa programação, quando a criança está ali na primeira infância, provavelmente ela já vai reagir igualzinho ela reagiu lá dentro do útero. E aí cresce, vai reagir de novo igualzinho, vai sendo um programa que vai sendo repetido. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Até que vira um sintoma. E o que são esses sintomas? Sintomas é a forma que o corpo tem para comunicar pra gente que tem algo que precisa ser olhado. Isso é até óbvio, né? Você tá com uma febre, náusea, vômito, uma inflamação, aí você sabe, tem algo errado. A nossa primeira ação, vamos correndo para o hospital, para o médico, vamos resolver. E às vezes a gente tenta resolver, né? Tenta resolver. E às vezes resolve ali temporariamente, mas volta de novo. Faz tudo certinho, volta de novo. Por quê? Porque a emoção ainda está ativada lá atrás. E por que isso? Porque, na verdade, a gente funciona também numa tríade aqui, ó. Que quando a gente vivencia algo impactante, o que acontece? A gente tem uma percepção, né? Quando a gente diante de um perigo, obviamente a gente vai querer ou se defender, ou sair correndo, ou ficar paralisado. Mas, digamos que a gente tem uma percepção ali e você ficou com muito medo, né? Fiquei com muito medo. Então, imediatamente já começam a ser produzidos hormônios, neuropeptídeos, que vão guardar essa informação. Ela tá com medo disso aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Essa percepção aqui, essa situação provoca medo. Medo X, o medo de morte, por exemplo. E aí, tá, pode ser que pare aqui, mas todas as vezes que a pessoa estiver em frente a uma situação similar, aí o cérebro, né, a parte inconsciente, o sistema límbico, ele já ativa. Ele fala, opa, já sei como reagir diante dessa situação. E aí, se ela tá com medo disso, de novo, produz. Oi, Pia, que lindo. Já sabe como reagir diante dessa situação. E aí, produz de novo mais hormônio, vai produzindo. E cada vez que repete, vai produzindo de novo, até que sintomatiza no corpo. Né? E aí a informação vai chegando ali no corpo também. Porque o corpo vai lembrar o que aquela mente ali tenta esquecer, porque ela lá no inconsciente, graças a Deus, você não fica lembrando de todos os traumas todos os dias, né? Todos os dias você acorda e vai lembrar que lá quando você tinha 2, 3 anos você viveu algo impactante. Imagina, que quando você tinha 7 anos, você viveu algo impactante. Você não fica lembrando dessas coisas. Tá guardadinho ali. Quando você está de frente a uma situação similar, o corpo fala, já sei como reagir, né? Os divertidamente tudo aparece e aí já sabem como agir. E aí vai reagir da mesma forma. Só que essa repetição vai estressando. É lógico, se o conflito lá atrás, o trauma lá atrás for tão forte, ele já pode sintomatizar logo. Mas se ele vai vindo em dosagens, chega uma hora que o corpo vai sintomatizar. Como? Através das dores, das inflamações, dessas síndromes também. As síndromes geralmente são quando tem mais histórias envolvidas, não é uma história só, não é uma percepção só, né? E o que aconteceu com a menininha lá, a filha do rapaz lá que tinha 17, né, 16 irmãos, e da mocinha que no final das contas teve 8 irmãos. Acontece que antes de me tornar terapeuta, eu tive que olhar para mim mesma. E aí, ao olhar para as minhas emoções, para as minhas histórias, eu consegui ir desativando, desprogramando as percepções que aconteceram lá atrás, né? Todo sintoma, ele é um mensageiro. E o que é esse mensageiro? Por trás dele tem uma história. E aí, essas histórias geralmente pode ser como? Uma história de abandono, uma história de um padrão herdado, né? Às vezes na família, o que acontece também?
mulheres desta família têm relacionamento com homens que não estão disponíveis, com homens que se comportam como filho, os homens dessa família perdem muito dinheiro. Tem situações que já são herdadas, já é o normal naquela família. Então é como se todos tivessem aquele destino, é o destino. Mas não é uma história que precisa ser olhada. Uma perda muito grande, uma injustiça sofrida. As crianças, quando vivem esses conflitos de abandono, de injustiça, sintomatizam muito. Por exemplo, na minha infância, o que aconteceu? Deixa eu ligar aqui só para ver a hora. Na minha infância, o que aconteceu? Para hoje, olhando como adulta, pode ser uma coisa simples, mas para mim, criança, não foi. E muitas crianças vivenciam assim. Por exemplo, a questão do abandono materno. Para a criança, a mãe ficar doente é um abandono. A mãe ter que trabalhar é um abandono. Principalmente quando essa criança está ali até os 3 anos. Até os 7, com certeza. Mas até os 3, ela ainda acha que ela tá muito interligada na mãe, né? É como aquela partezinha da esterogestação, dos 3 meses que tá completando a gestação. Até os 3 anos, eu trabalhei durante 31 anos com crianças da educação infantil. Então a gente recebia essas crianças, elas estavam ainda com os 3 anos. Ia fazer a volta para fazer os 4 anos. E a criança ainda se sente parte da mãe, né? Como parte da mãe. E lógico que tudo que acontece ali, a criança vai internalizar. A criança que tem a mãe precisou se afastar para ir trabalhar. A gente precisa trabalhar mesmo. Só que algumas crianças vão sentir isso como se fosse um abandono. A mãe precisou ficar internada, a criança sente como abandono. A mãe precisou ficar com o irmãozinho no hospital, aí a criança teve que ficar com outra pessoa, com a avó, com o irmão, com a tia. A criança teve que morar na casa de uma avó, de uma tia. Ela pode se sentir abandonada. E para o adulto, hoje, pelo olhar do adulto, não, mas precisou mesmo, é simples. Mas para a criança isso pode ser um conflito que já vai, de certa forma, ser um roteiro para todas as vezes que ela estiver diante de uma outra situação similar, ela sentir como se tivesse de novo aquela cena lá de trás acontecendo. E aí vem vários sintomas associados a este conflito também. Principalmente porque as crianças, quando vivem essas situações, elas, na maioria das vezes, não são escutadas, né? Elas continuam. E aí, cresce e vira aquele adulto que realmente adoece. Então, as dores, essas doenças, elas são as expressões de algo que não foi resolvido lá atrás. Na minha infância, eu vivi ali entre 6, 7 anos, principalmente. A minha mamãe teve o primeiro AVC. Então, para mim foi muito impactante. E depois, nas terapias, nos processos terapêuticos, olhando vários sintomas, sem nem esperar, eu parava justamente nessas cenas, né? Nossa, que bobeira! Não, parava justamente nessa cena. E foi só resolvendo essa percepção dentro de mim que eu, que tive tantos sintomas, comecei a ter essa remissão de sintomas. Tá fazendo sentido, gente? Para quem está aqui ainda, tá fazendo sentido? Como é que vocês estão achando? Essa coisa das histórias e dos sintomas. Para eu ver por que caminho eu vou me direcionar mais. Até porque, deixa eu ver aqui, eu fiz uma linhazinha do tempo aqui. É tão interessante, deixa eu ver aqui, ó. Se a gente pega aqui a época da gestação, aí cada fase da vida, ela vai tendo um marco, né? E aí, todas as histórias, obrigada Marise, todas as histórias que a gente vai vivendo, elas vão assim, sendo arquivadas essas percepções. A gente vai tendo milhões de percepções todos os dias, graças a Deus, a gente tá viva, né? Mesmo quem está num leito
vai ter histórias. Histórias de que está ouvindo, histórias de como está sendo tratado, várias histórias. Então vai ter várias percepções também. E outra coisa interessante, né, que é tudo isso a gente pode olhar por várias vertentes. Então, assim, ao longo da vida, lógico, eu fiz vários tratamentos com terapias convencionais, vários tratamentos médicos. Antes de ser terapeuta, além de olhar para as minhas histórias, eu ainda tinha outra questãozinha que às vezes as pessoas perguntam bastante, que é, mas e a genética? Então, aí já adulta eu descobri que eu tinha uma síndrome genética que até me trouxe muitas explicações de por que certos sintomas tinham sido ativados. Porque a predisposição genética que eu tenho, ela realmente deixa já predisposta a ter inflamações, muitas dores de todo quanto é tipo. E eu tive a ativação. O que acontece? Acontece que a gente pode nascer com essa predisposição genética, sim. Mas o que foi que fez isso ser ativado? Predisposição genética não é destino. Então, o que fez isso ser ativado? Que foi o que aconteceu comigo, né? Quando a gente... No caso, o método que eu escolhi para trabalhar e para olhar para essas histórias, e que fez todo sentido para mim, deixa eu olhar aqui a hora, foi o método Procure Cicatrizes. Porque ele tem umas bases já estruturadas, e aí eu vou falar de duas bases dessa. A primeira base é a medicina germânica, que ela olha a origem dos tecidos na hora que o bebezinho está sendo formado. Tem 3 tipos de tecido, 4 na verdade, mas são 3. E aí que eles vão originar órgãos específicos. E olha que interessante, esses órgãos específicos originados por esses tecidos, eles também estão relacionados a percepções, emoções específicas, que fazem esses órgãos serem ativados no sentido dos sintomas, de quando algo não vai bem, né? E outro ponto é a epigenética. A epigenética também traz uma informação muito importante, científica, de que o ambiente, ele consegue modular os genes. Então, não basta ter só uma predisposição genética. O ambiente, aí o ambiente aqui a gente vai ampliar, o ambiente que eu estou e o ambiente interno. Ele vai direcionar para que o sintoma seja ativado ou desativado. Então, muitas vezes, os sintomas são ativados na nossa vida, nas nossas histórias, por causa do ambiente, que está favorecendo. Como que é esse ambiente? Ele é muito tóxico? Aí ninguém se cura num ambiente tóxico. Para você se curar, você vai ter que sair desse ambiente. Eu tô com um ambiente interno aqui, mentalmente, num ambiente de muita raiva, muita angústia. Eu tenho que mudar este ambiente também para que eu possa ver a minha história de outra forma. E é aí que entra o método Procure Cicatrizes, assim, de uma forma magnífica, porque o objetivo dele é englobar esses vários conhecimentos, tem outras bases também, e aí, quando ele engloba tudo isso, ele direciona a gente para olhar a história. E aí a gente faz um caminho inverso, né? Eu olho a história, eu olho qual é o sintoma que você está, qual é a emoção relacionada a isso, vejo na história quando e em que situação isso aconteceu, que é o que é bem interessante. Então ele identifica a causa emocional, o começo e positiva a história também. É como se fosse assim, pegando aqui de novo esse papelzinho aqui, deixa eu ver aqui. Exatamente, Marisa. E antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento mesmo, até porque nem tinha tempo, né, para isso, né? Dependendo da quantidade de filhos, não,
É vida que segue mesmo e vamos aos trancos e barrancos, né? Então, os adultos de hoje que estão tendo este privilégio de poder finalmente olhar para suas histórias e curar essas dores e não passar para frente. Porque senão elas vão passando, né? Vão passando. Porque geneticamente vai passando. Boa noite, Adirene. Porque quando a gente... E isso fica muito evidente quando a gente pega alguém para fazer um mapeamento da história, na hora da sessão, e aí na hora que você começa, a gente começa lá pelo final, né? A pessoa tá aqui, olha, vim aqui com o sintoma tal, tá, não aguento mais isso, não quero mais viver com isso, tarará, tarará. E aí a gente vai mapeando onde começou, aí a gente olha lá na juventude, aí... Por quê? Porque quando a pessoa vem com sintoma, a gente já identifica qual é a percepção que está correlacionada. E aí a gente vê o quê? Já tem a ideia também dos órgãos que foram afetados. E também, pela história da pessoa ali... Exatamente. A depressão é uma forma do organismo ir tentando sobreviver, né? Ele vai trazendo mais... vai arquivando e ativando esses sintomas toda vez que você vive uma história similar, que você nem se dá conta que você está vivendo aquela história similar. E aí ele ativa como uma forma de quê? Eu preciso deixá-la viva. E esse jeito de reagir, ela já sabe. Porque essa história, ela já viveu desse jeito, né? É uma inteligência do corpo mesmo, uma forma dele enviar essa mensagem, olha, não tá muito bom, olha aqui, agora você olha, você não conseguiu olhar lá na gestação, que você era um feto, agora você não conseguiu olhar bebê, você não conseguiu olhar adulto, você não conseguiu, agora que você tá adulta, você olha, né? E é assim. É lógico que também tem as crianças, né, que aí é uma outra história, mas o fato é que quando a gente... vai mapeando, a gente vê direitinho. A gente vê o ciclo se repetindo direitinho na história da pessoa. E a gente chega exatamente na raiz. E essa raiz pode estar ela mais forte em vários pontos da vida, como ela pode estar ali na gestação. É muito raro não ir na gestação, geralmente ela tem algo ali da gestação, mas ela pode ter vindo de antes também. Pode ser um padrão da família, que já veio carregando aquilo que ficou insuportável para essa pessoa desta geração. E aí alguém precisa olhar para isso, porque senão a próxima geração também vai já estar. Por quê? Porque foi transmitido, e foi transmitido biologicamente, não é energética, não é espiritualmente, é biologicamente mesmo. Já foi transmitido isso, né? Então, a gente precisa olhar para essas situações. E aí vem também todos esses conceitos, né, de trauma, de criança ferida, ali até os 7 anos, tudo que acontece, a gente vai configurar como tudo que acontece que não foi resolvido, deixou uma ferida aberta naquela criança. E mesmo a gente adulto continua carregando aquela mesma percepção lá daquela criança, então precisa ir lá mudar aquela percepção. Para quê? Para dar a chance para o cérebro criar um novo caminho neural. Que ele está acostumado, aqui eu já conheço, esse sofrimento eu já conheço. Não sei se vocês já ouviram, mas tem gente, inclusive, que diante de um sintoma, às vezes não quer largar o sintoma. Fala assim, não, como que eu vou viver sem isso? Como que eu vou viver sem essa dor? Eu já vi em sessões, pessoa... falando de forma explícita mesmo. E o que eu vou fazer sem esse sintoma? Né? Porque o corpo já está habituado a viver daquela forma, com aquela história. Essa história eu já conheço, desse jeito eu já conheço. O fato é que com o método a gente consegue ir lá e desativar, mostrar como se vira a chave. Né? Mostrar como se vira a chave, ou scrapbook. E então as dores nas costas, por exemplo, que são muito comuns, né, da sobrecarga, das desvalorizações. E aí, dependendo do ponto da coluna, vão ter vários tipos de desvalorizações sexuais, em relação ao trabalho também. A sinusite, que tem muito a ver com os medos de separação, medo de morte, as enxaquecas,
que podem ter aqueles, tanto desvalorizações, humilhações, ataques. Oi, Pedro. Isso depende também do local da dor de cabeça, tá? Como depende do local da coluna, até o joelho também vai depender do local do joelho ali, porque muitas vezes a pessoa tá com o joelho tão inflamado, faz de tudo e ele não desinflama. Mas a pessoa teve uma história de ter que se ajoelhar, uma situação que pode ter sido humilhante e que ficou gravada. E pode ser lá, nossa, mas uma criança teve? Às vezes teve. Acontecem muitas coisas, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar, da criança se sentir humilhada, ter que ajoelhar-se perante aquela situação e seguir em frente. E isso é uma história que fica com uma ferida aberta, né? A gente pode até ver também agora, para você que está assistindo. Eu sei que tem muitos outros sintomas, vocês ainda não falaram nenhum, mas assim, para vocês que estão aí, de ter uma reflexão, um exercício reflexivo aqui, para ver será que eu tenho mesmo alguma história que justifique esse sintoma? Porque sempre tem, gente, sempre tem. E é tão interessante que muitas vezes a gente vai atender a pessoa e ela fala assim, eu não lembro de nada. Nem adianta que eu não vou lembrar. Então, a primeira pergunta ela já lembra, ela já se surpreende. Mas ela se surpreende mais ainda quando ela vai indo nas infâncias e tudo mais. E muito mais interessante ainda quando, nossa, nunca tive coragem de falar isso. Guardei. Olha, a pessoa segurou o peso a vida toda. Guardei isso a minha vida inteira. Fiz não sei quantos anos de terapia e nunca falei. Acontece. E é um peso. Se eu nunca falei pra ninguém, eu fiquei suportando aquilo. É lógico, graças a Deus, eu não lembrei daquilo todos os dias. Mas ela estava agindo. Enxaqueca. E a enxaqueca, eu tive, viu, Marisa? Enxaqueca com aura. De ficar no escuro, em silêncio absoluto. Nenhum tipo de barulho. Ouvindo até a pulsação sanguínea do corpo. E bem relacionada a desvalorizações. Aí depende muito do local da cabeça. A gente vê de mapear a história da pessoa. Mas tem os ataques morais. Tem as traições. Aí depende do local da cabeça. Vai ter um significado, sabe? Os ataques frontais. As humilhações frontais. As enxaquecas, elas têm também essas origens emocionais. Isso a pessoa pode ter até uma predisposição genética. Nossa, toda a minha família tem enxaqueca. Mas quando a gente olha na história, a gente vê que aquela pessoa viveu mesmo ali também de um contexto relacionado a essa percepção emocional, né? A percepção emocional ali de se sentir atacado, ter o território invadido. Aí o território pode ser corpo, a casa, um objeto, algo que é da pessoa, né? Não conseguir. Muitas coisas acontecem também quando a pessoa não consegue defender um filho. A gente olha, inclusive, até o lado do corpo, tá? Aí um lado vai estar relacionado a casa, a ninho, a relação mãe e filho. O outro lado vai estar relacionado mais à parceria. E não é o mesmo lado para todo mundo, não. A gente faz um teste na hora, que é biológico, para poder ver o que este lado significa para a pessoa, né? Tem um exercício que a gente pode fazer de respirar, pensar nesse sintoma que está te incomodando. Eu não vou fazer aqui nenhuma meditação profunda, nenhum tratamento profundo, mas é só de uma forma reflexiva mesmo. E sentir o corpo. Quando foi que esse sintoma apareceu na sua vida pela primeira vez? Com qual idade? A gente olha tudo. Era dia? Era noite? Quem estava fazendo parte dessa história, desse dia, desse lugar? Alguém da família já teve esse mesmo sintoma?
com quem você aprendeu a lidar com esse sintoma do jeito que você lida até hoje? Quem te ensinou essa história? Por que é que você lida desse jeito? Desde criança. Geralmente eu sempre, nos meus atendimentos, sempre tem algo na infância, na gestação, se não ainda na história dos pais. Oi, Juliana. A gente está refletindo aqui sobre os sintomas, só para você ter uma ideia. Outra coisa importante, quais os sentimentos que você sente quando você tem esse sintoma? Então, respira fundo agora, porque agora a gente não tá fazendo nenhum tratamento. Respira bem fundo e libera esse sintoma. Deixa ele ir aí um pouquinho para longe de você. E preze bastante para que vocês tenham essa oportunidade, gente, de olhar para a história muito rica. No início, quando eu comecei a sintomatizar torto e à direito, tudo que eu tenho predisposição, era tantas inflamações, tantas dores. Oi, Lara! Então, estamos falando de histórias e sintomas. Eu tive tantas, eu cheguei a falar em outra live, não aqui, eu chegava a tomar 26 doses de medicamento no dia. E eu fui olhando para essas histórias. Hoje eu estou em remissão ainda. Né? Tem coisas que eu ainda tenho, outras eu vou falar, não, esse aqui é menos, esse aqui eu dou conta, deixei pegando os mais graves. E outros eu fui participando das lives, das aulas, enquanto eu aprendia, enquanto eu estudava, ia ressignificando, dando um novo olhar para essas histórias, para que meu cérebro pudesse fazer um novo caminho neural, não ficasse repetindo de novo. E aí, oi, querida. E hoje eu tomo 2, gente, por enquanto, né? Porque eu tô com uma consulta atrasada. Eu acho que eu vou ser liberada de mais um. É muito gratificante. Então, eu que sou uma apaixonada por natureza, quando tive esse resultado nas minhas mãos, eu queria que mais gente tivesse. E hoje eu me dedico, sim, a contar essas histórias. Vocês viram, né? Eu tô contando histórias de curas, que são a desses sintomas, como também estou contando histórias que curam, que são aquelas histórias da literatura. Vocês estão gostando? Quem é que já viu, tá acompanhando? Tá fazendo sentido para vocês? Porque é importante a gente ter essa percepção que nós não somos só esse corpinho físico. Nós somos, sim, físico, mental, emocional e espiritual. A gente precisa olhar para este todo. Até para desativar isso que está o tempo todo gritando, né? Muitas vezes, e eu já falei isso ao longo da minha vida, e já vi muitas pessoas falando diante de situações de dor. Nossa, parece que a minha alma grita. Minha alma tá gritando, eu não suporto mais. Gente, eu já senti, até arrepio. Eu já senti. Né? Olhar para essas histórias é abrir um portal da libertação. E para quem olha a história do sistema, deixa eu pegar aqui meu sofinha de novo, que é mais interessante ainda, porque aí é mãe, é a filha e a neta, né? É para os homens também, tá? Minha mão não vai conseguir segurar aqui. Geralmente a gente está aqui já vendo. Eu posso estar aqui também, né? Para quem já tem a graça de ter netinhos. Mas quando você se libera, essas gerações à frente também são liberadas. Se libero aqui, essa é liberada e aqui também, por incrível que pareça. Ou então a gente espera essa aqui ter consciência para olhar para a história. Mas hoje a gente, estando aqui na fase adulta, a gente já tem condição, né? Que bom de olhar para as nossas histórias e ver o que elas querem nos dizer. O que será que a minha história dessa minha enxaqueca, dessa depressão, dessa fibromialgia quer dizer? As pessoas que ficam o tempo todo cuidando de todo mundo,
menos de si. Quando vê, o corpinho tá lá, todo dolorido, né? Nó em tudo quanto é lugar, né? Aí vai lá no exame, a pessoa aperta o corpo de cima a baixo, aí gabarita tudo, gabarita todos. As alergias, que tem a ver com, a gente fala conflitos de separação. Querer ter contato, não querer ter contato. Eu já vi pessoas assim, durante o tratamento, de uma alergia, por exemplo, dermatite. E a pessoa tá lá e tá naquele momento lá, tudo, sei lá, descascado, ressecado. E na hora que eu faço essa troca da reprogramação da história, a pele dela fica vermelha todinha, depois fica normal na minha frente. É muito bonito isso, de olhar para a história. E olhar para a história com respeito, com honra, com reverência. Não é procurar culpados. É ver o que eu internalizei. O que essa criança internalizou? Como que a gente pode mudar essa chavinha dessa história para que o cérebro agora tenha uma outra via, não sempre a mesma que essa do sofrimento. Eu vivi muito tempo na via do sofrimento, gente. Então eu falo com todas as carteirinhas, os passaportes, tudo carimbado. Não que eu queria, né? Mas que chegou um momento que pesou. Essa história pesou. Eu tinha que ir lá olhar para ela. Como eu ainda tô olhando, continuo olhando, né? Enquanto a gente está na vida, a gente vive histórias e a gente tem essa oportunidade de ressignificar, de se autocurar. Aí é autocura, né? Lógico, eu vou juntar todas as minhas trilhas, mas agora eu olho para a minha história e eu sei lá. Ah, não, tá. Eu achava que é assim, não precisa ser mais assim. Corpo não precisa mais reagir assim. E aí ele vai agora caminhar numa nova estrada. Eu nem ia aguentar estar fazendo uma live aqui a hora dessa. Eu estaria ali deitada, dormindo, tirando meus cochilos. Quem me conheceu viu, assim, de antes viu, né? Tem gente que viu muitas historinhas minhas sendo acontecido, muitos trancos e barrancos sendo acontecido. E eu tava internalizando coisas naqueles momentos. Naquele momento de desafio, de desrespeito, eu tava internalizando, desde pequeno. Os medos, medo lá, né, de papai, do jeito que papai chegava. Internalizei. Ah, é culpa dele. Não, gente, não é culpa. Eu internalizei. Eu tenho que ir lá e olhar e resolver isso aqui. E é possível. Olha que melhor. É possível. Então, respira. Fala, sintoma. Aguarde lá, longe de mim. Não ativa, não. Fica lá. Que eu vou olhar de uma forma diferente. E aí eu convido vocês, né, a olhar para isso. Quem tem história tem sintoma. Só que quem escuta a própria história tem a chance também de libertar esses sintomas. Sejam eles físicos, emocionais, comportamentais. Então, por que eu procrastino? Por que eu tento fazer isso e não faço? Por que eu tô tão ansiosa, tão irritada, tão depressiva? Por quê? Por quê? Além de todos os conhecimentos que a medicina tradicional traz, a gente tem esse olhar. De olhar para as origens emocionais, a raiz, quando que foi programado aquilo no nosso corpo e libertar o nosso corpo dessas histórias. O corpo da gente sempre vai ter muito a dizer. A gente pode tentar resolver isso de várias formas. Eu posso tentar escrever um diário da minha vida inteira, né? Da vida inteira. Eu tô aqui escolhendo o livro, viu, gente? Já do sábado. E aí tem muita gente na minha história lá, e eu tenho pra eu ver quando foi que isso aconteceu. Quais as coisas que aconteceram? Quais os sentimentos relacionados a cada coisa que aconteceu? Posso passar, né? A gente tem na mente que a gente vai viver muitos anos ainda, né? A gente não sabe de quanto tempo a gente tem. Então a gente tem tempo para resolver. Mas e se eu puder fazer isso agora? Identificar agora, com a ajuda, né? É essa forma que a Rô
que viveu lá muitas dores na sua história. Oi, Denise, que viveu muitas dores na família, na escola, no trabalho, que também era escola, né? Vi na terapia integrativa este caminho de olhar para a história, de fazer esse mapinha. Muita gente se surpreende quando vê o mapa. Minha nossa, vivi tudo isso. Eu, olha só como você foi forte. Como você conseguiu. Só que agora tem que liberar esse corpinho dessas dores. Não é preciso viver carregando uma dor, uma ferida aberta. Se a gente tem essa ferramenta que a gente pode ir lá e olhar qual a origem desse sintoma, o que eu sinto, como ele mais me atrapalha na minha vida, o que ele me impede de fazer, o que eu vou poder fazer se eu ficar livre deste sintoma, como vai ser a minha história daqui pra frente. Isso é lindo, né? E é mesmo. Assim, regressão, eu mesmo trabalhando com, antes de conhecer o MPC, com terapias energéticas, eu não cheguei a fazer um estudo sobre, eu participei de momentos de regressão e tudo mais. E às vezes, sim, dá um bálsamo lá em algum momento, mas quando você vai olhar para a origem biológica, é uma outra vertente, não é exatamente da regressão. Tem gente que, inclusive, ao ver a sessão, a minha mentora, ela faz sessão ao vivo. E às vezes as pessoas tá fazendo regressão, mas não é. É só um mapeamento mesmo, vai olhando para trás. Então, de alguma forma eu estou regredindo na história, mas não essa regressão espiritual, regressão de ir lá em outras vidas. Não é exatamente assim, até aí, né? Mas tudo, nós somos um todo, né? Tudo faz parte. Tudo faz parte da nossa história, dos sintomas que a gente tem, né? E é bom ter uma mão para segurar, não é? Olha aqui comigo. Vê aqui comigo. Teve muita coisa que eu consegui ver sozinha, mas teve coisas que eu precisei, e ainda preciso também, de ajuda de uma outra terapeuta para olhar. Para eu me entregar e olhar para minha história sem travas ali. E inteira. É muito importante. Gente, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Estou à disposição, viu, gente, para tirar as dúvidas. Pode me chamar lá no direct, pode me chamar pelo WhatsApp. A gente pode marcar a avaliação também. Eu quero ver se isso vai ser para mim. A gente pode marcar uma avaliaçãozinha antes para fazer para eu dar uma explicação, tirar as dúvidas. E aí você vê se faz sentido para você. Né? Se já fizer sentido, é porque a sua alma já está pedindo, seu coração já está pedindo, seu corpo já está pedindo. Olha para essa história. E aí, se você se sentir à vontade, quiser ver, aí eu estou à disposição para a gente olhar com honra, com respeito, com objetividade, desatar esse nó, abrir uma nova porta para essa história. Depois vocês podem falar aqui agora, mas também pode falar depois lá comenta lá na live se eu conseguir deixá-la gravada, porque faz tempo que eu não faço live. Mas acredito que vai dar tudo certo. Então eu vou tentar deixar gravado. E se vocês quiserem saber de mais alguma coisa... muito obrigada, Marise, gente. Marise é uma preciosidade, fez parte da minha história de infância, minha professora linda. Lara também, né, Lara? Minha chefe linda. Professora. Muito obrigada, estou à disposição, posso responder lá no direct especificamente do seu caso. Calma, computador. Como posso também lá nos comentários, tá bom? Obrigada pela presença, Adriana, que ficou aqui também.
Foi um prazer. Espero que tenha ficado claro, um pouquinho, né? Claro, porque é muita coisa, gente, desse percurso. Foi um prazer ter vocês aqui, gratidão, né? Quem não viu do começo pode rever depois. Aí eu trouxe algumas coisinhas que são interessantes a gente olhar. Ter esse novo olhar. Minha história faz isso. As histórias, elas são lindas, viu? Elas nos amparam, elas trazem vida. E elas querem vida. E vida boa, vida linda, vida feliz. Beijo no coração de todos vocês. Amém. Você também, Marise. Todas nós. Foi um prazer. Fica de olho lá nos stories, nas publicações, que eu devo fazer lives com outros temas também. Se vocês podem me pedir no direct, pode recomendar livro, pode me dar os feedbacks também, que eu vou preparando coisas, momentinhos gostosos pra gente, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima. Foi muito bom.